torcida que eu acho que ele não leva a nada. Daí eu queria elogiar o grupo aqui que organizou o seminário, o grupo da Anvisa, tá certo? Pela participação que teve. Eu acho que hoje a gente sai daqui, eu não saio com ideia de perdedores e de vencedores. Mas eu acho que o que venceu exatamente é o interesse do paciente, que o colega de São Paulo, que trabalha com medicina baseada em evidências, que eu esqueci o nome dele agora, que saiu há pouco, Wanderley, tá certo? Ele coloca exatamente o interesse do paciente. Se a gente inverte essa coisa de hegemonia ou predominância de grupos, e a gente coloca basicamente, sem nenhum receio de ser demagógico, e a gente coloca o interesse básico do paciente, e principalmente de buscar algumas soluções, inclusive de ordem terapêutica farmacológica, para os pacientes obesos, eu tenho a impressão que a gente vai dar um passo realmente muito largo. Eu espero que as recomendações aqui feitas, tiradas desse painel, ele possa orientar a Anvisa para tomar a sua melhor decisão. Muito obrigado. Ouviremos agora então o Dr. Antônio Wong e a seguir a doutora Maria Eugênia, aqui da Anvisa. Bom, eu acho que você falou muito bem, né, que realmente esse painel diferiu bem da outra que nós tivemos, realmente um painel pesado, mas equilibrado e de uma forma serena, relativamente serena, como nós levamos. Mas eu queria levantar algumas questões que realmente causou uma certa perplexidade. Foi dito aqui que os medicamentos que já eram registrados e, portanto, foram autorizados, ou seja, FDA ou EMA, não podem ser modificados já porque atenderam regras anteriores. E me causou perplexidade, porque o acetilsalicílico foi modificado pelo FDA, sim, pelo seu uso, porque ele causava síndrome de Raynaud. Então, há uma recomendação para não dar para crianças com menos de 16 anos e não dar para... Então, eu achei estranho que, uma vez, a regra estabelecida não pode se modificar. Foi colocado algumas vezes aqui no painel. E, na contrapartida, a outra coisa, lembram, talidomida. Talidomida foi proibido e, no entanto, hoje está voltando com uma arma extremamente importante, uma série de doenças, né, autoimunes, etc. Então, eu acho que justamente a força da raça humana é a sua capacidade de mudar e adaptar a realidades cada vez novas diante de certos fatos. Provavelmente, os dados que vocês tinham sobre FDA ou de outros estudos não ter dado causa, talvez por causa da falta de uso em outros países. Mas eu quero saber uma coisa. Também me causou perplexidade que alguém falou que, embora vários mostraram aqui que Femproporex é 70% metabolizado em anfetamina. E, no entanto, a senhora disse que não. Tem dúvidas quanto a isso. Alguém falou isso? É Suplicy. Tá. Então, mas é 70%, bom, não importa. Eu tenho um laboratório de testes de drogas. E um dos drogas mais usados por caminhoneiros, como vocês sabem, é Rebite, que é Femproporex. E também a pessoa que usa Femproporex para emagrecer aparece. E na urina aparece como anfetamina. Quer dizer, é inegável. E é por causa disso que o Femproporex não foi autorizado nos Estados Unidos, justamente por ele levar a ser uma anfetamina e, por ser uma anfetamina, levar à dependência. Eu quero saber também disso. Não leva, alguém falou que não leva dependência. Eu não sou diabetólogo, não sou nutrólogo, mas eu vi vários pacientes, certo, que chegaram ao meu centro de intoxicações, que chegaram ao meu conhecimento, que estavam certamente dependentes de Femproporex. Tá certo? Então, talvez a minha população seja diferente do seu. Outra coisa, doenças mentais são raras. E, no entanto, só uma pequena pesquisa do Google, qualquer outra procura de média, cita psicose por anfetamina. E cita, entre outros sintomas, paranoia, psicose, alucinação, violência, etc. Mas não precisa ir até o Google, certo? Eu vejo várias pessoas que usaram, entre os caminhoneiros, evidentemente não tem valor científico, vamos dizer assim, mas de tantas entrevistas que eu tive com caminhoneiros que usavam anfetamina, ou Femproporex especificamente, e viram uma baleia cor-de-rosa parada no meio da estrada, por causa por ele se brecou. É verdade. Um transatlântico parqueado na frente dele, ele teve que parar. Agora, só uma história interessante. No último painel que nós tivemos aqui, estava
eu e alguns colegas, o Carline, etc. E do outro lado, Alfredo Halpern, né, a Zuleika e outros, defendendo. Eu falei, leva para nós, sim, etc. E eles falaram, não. Aí nós pegamos um táxi, indo para o aeroporto. Pois, você vê esse negócio, rebite, etc. E o motorista falou assim, rebite? Eu usei. E aliás, eu fui ser taxista, porque como caminhoneiro, eu quase pirei. Eu quase matei minha mulher. Porque eu via fantasmas, etc. Aí eu olhei para o Alfredo e para o Zuleika e falei assim, e eles abaixaram, porque lá estava um exemplo típico de problema bem na frente deles. Não tem valor científico, não tem estudo, mas olha, eu acho que todos nós que já tem pacientes que usaram Femporex têm visto isso. Então isso é importante. Não está escrito no livro, mas todos nós temos a experiência. E às vezes tem coisas que não estão... Por quê? Porque falta de coleta de dados. Mas essa experiência é verdadeira e nós temos isso. E tem outro que eu quero falar também, incidência de internação hospitalar. No Hospital das Clínicas, diversos colegas psiquiatras afirmaram que os anfetamínicos são a segunda causa de internação psiquiátrica causado por substância química. Primeiro, álcool, sem dúvida. E o segundo, anfetamina. Então, isso é dado estatístico, dado de afirmação de todas as unidades psiquiátricas. Bom, não está produzindo, não está escrito, mas isso você pergunta para qualquer psiquiatra, ele vai dizer a mesma coisa. E o Femporex não é registrado nos Estados Unidos, justamente, como eu disse, porque ele transforma em anfetamina e por causa disso ele pode provocar dependência e alterações psiquiátricas. E desde o ano 2000, também você sabe muito bem que a EMA determinou a suspensão de todos os registros de anoxígenos anfetamínicos na Europa. Mais recentemente, em 2009, houve uma determinação da Corte de Justiça da Europa, dizendo que aquilo não estava errado e que poderia ter registro de novos anfetaminas novamente, desde comprovada a sua eficácia. Então, acho que o Brasil, se nós mantivermos esse dado, eu não tenho nada contra a anfepromona, viu? Tá certo? Mas nós sabemos que é de uso é bastante restrito, curto, e talvez esse seria uma exceção. Mas Femporex, Mazindol, realmente não tem lugar no nosso receituário. E só para terminar um pouquinho, o Brasil já... Aliás, eu estava procurando no Google agora, ele assim, anfetaminas, anoxígeno. Brasil, só citava o Brasil. O remédio do Brasil. Nossa, que fama que nós temos. Além de abrigar bandidos, assassinos, nós somos o país dos anoxígenos. Realmente é triste ver isso. Não é científico, novamente. Mas é uma observação pessoal. Obrigado. Então, agora com a palavra a doutora Maria Eugênia e a seguir, encerrando as intervenções, o doutor Walter Makoto, do Conselho Federal de Medicina. Eu pedi para fazer uma inscrição, porque eu acho que tem algumas coisas importantes que deveriam ser colocadas aqui em nome da Anvisa, para que a gente possa sair desse painel com algumas informações completas. Nós não podemos ter meias informações de algumas coisas. É importante, e os dados sobre as notificações de reações adversas desses medicamentos, embora elas não tenham sido recolocadas nos slides de hoje, é porque não era o objetivo da nossa intervenção para este painel neste momento. Mas elas estão todas publicadas, lidas, e não foram retiradas do nosso contexto e da nossa avaliação, né? É interessante a gente compreender o que é fazer farmacovigilância. Eu acho que nós precisaríamos nos aprofundar do ponto de vista da discussão, do conceito do que é fazer farmacovigilância. Eu acho que alguém aqui, em algum momento, fez um pouco essa fala, depois de um determinado momento, onde a Anvisa não está na prática clínica, como vocês disseram. Portanto, a responsabilidade e o dever dos profissionais de saúde em notificar reação adversa faz parte da prática clínica. E nós só temos 300 notificações, não é porque só tiveram 300 reações adversas, senhores e senhoras. É porque nós só recebemos estas notificações de quem tem a prática clínica e de quem presencia os eventos adversos. Então, há necessidade, sim, de que haja
um compromisso por parte de quem prescreve, de quem acompanha paciente, em não subestimar eventos adversos que vão acompanhar os pacientes que vocês tratam na prática clínica, porque são dados essenciais. E aqueles dados de 300, 400, é interessante a gente observar que, embora numericamente eles não reproduzam a verdade, né, a prática, porque eles não foram só essas reações adversas que devem ter existido na prática, mas é um dado interessante quando você faz uma análise qualitativa das reações adversas que foram notificadas, né? Quando você analisa qualitativamente as reações adversas, elas demonstram que o tipo de reação adversa mais grave são as mais relatadas, são as que estatisticamente naquele universo são as mais significativas, as que tiveram maior nexo causal com o uso do medicamento e que só vêm no sentido de corroborar, de reforçar aquilo que está descrito na literatura ou, né, que em alguns momentos estava descrito como baixa frequência e que a gente vai observando na prática da utilização desses medicamentos que aquilo que era de baixa frequência quando do registro do produto, do registro do medicamento, na utilização da população em geral, muda de perfil. O que era baixa frequência de reação adversa passa a ter uma frequência mais significativa. É importante a gente avaliar, é verdade. Eu dei 4 entrevistas aqui para a mídia enquanto a gente estava no painel. Em todas elas, a gente estava, né, com alguma outra pessoa num debate na entrevista. E o tempo inteiro, todo medicamento tem efeito adverso. É óbvio, senhores e senhoras. A Anvisa não desconsidera isso. Tanto que a Anvisa, quando registra os medicamentos, inclui e define que há inclusão na bula dos eventos adversos. Nós não vamos aqui, né? Nós estamos num painel técnico, discutindo com pessoas tecnicamente bem preparadas para a gente conhecer e saber que nós não estamos falando de eventos adversos e efeitos colaterais, que é por isso que o medicamento vai sair do mercado. Foi comparado numa entrevista comigo com a morfina. A morfina está cheia de eventos adversos, de efeitos colaterais, mas tem uma segurança muito bem definida. Uma utilização muito bem definida. O que nós estamos falando aqui de segurança. E segurança significa discutir o quanto que esses eventos adversos, que grau de risco para o usuário do medicamento esse evento adverso confere, e o quanto que esse grau de risco é superado ou não pelo benefício da utilização daquele medicamento. E quando eu uso medicamento para obesidade, e aqui eu acho que foi consenso, a utilização de medicamento para obesidade tem um objetivo, que não é o de deixar ninguém magrinho, é um objetivo de proteger o paciente do ponto de vista dos riscos que ele tem com a própria obesidade. Então, vamos considerar, é possível que a gente considere isso, acho que é necessário, e a farmacovigilância da Anvisa, doutora, tem evoluído bastante. Inclusive, hoje, a indústria farmacêutica, ela passou a ser obrigada a relatar eventos adversos, né? A gente talvez tenha que evoluir, eu não sei se o caminho para o Brasil vai ser, ter que obrigar os médicos, e os médicos que não relatarem vão ter que ir para a ética. Se é este o melhor caminho. Não sei se é este o melhor caminho que a gente possa ter para a gente conseguir as notificações de eventos adversos por parte da utilização dos medicamentos e o significado que eles possam ter para a mudança de perfil de segurança dos medicamentos. Muito obrigada. Então, encerrando as intervenções, nós convidamos aqui a fazer uso da palavra o Dr. Walter Makoto, do Conselho Federal de Medicina e Câmara Técnica do CRM São Paulo. Boa tarde. Eu queria fazer só algumas ponderações, porque exaustivamente já fizemos a parte técnica, científica, e foi colocado de ambas as partes o poder e o não poder. Eu acho que está muito bem equilibrado, bem explicado para o nosso público, mas eu queria dizer que a minha formação é em nutrologia
e eu tenho graduação em saúde pública. Portanto,